Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades, espero revê-los em breve. Bem, na nossa última aula nós falamos sobre a parte de biodiversidade que nós estamos estudando. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. O que é classificar os seres vivos? Classificar significa organizar. Quais são os primeiros métodos de classificação? O primeiro cientista a classificar foi Aristóteles, e ele organizou os seres vivos em 3 grupos: aquáticos, terrestres e aéreos, que seriam os 3 grupos de animais. Então, ele organizou apenas nesses 3 grupos. Depois, Teofrasto, que é considerado o grande pai da botânica, ele organizou os vegetais em 3 grupos diferentes: as ervas, os arbustos e as árvores de grande porte, organizando apenas as plantas. Agostinho já propôs a classificação apenas dos animais, em 3 grupos diferentes também, como úteis, nocivos e indiferentes. Hoje em dia, nós buscamos a classificação dos seres vivos de acordo com as bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Então, eu estudo o DNA, analiso como se fosse um códon, como se fosse um código de barra, e aí eu vou verificando entre os animais quem tem o maior parentesco. Vou classificando eles, então, de acordo com o DNA. Porém, até os dias atuais, ou seja, até antes mesmo dessa classificação agora do DNA, nós utilizamos as regras de Linneu, conhecido como Carl Linné. Linneu nasceu em 1707 e faleceu em 1778. E até os dias atuais, nós utilizamos as regras dele, onde ele criou 4 regras. Quais são as 4 regras de Linneu? A primeira regra, que o nome tem que estar escrito em latim ou grego. Por que, professora, latim ou grego? Porque é uma língua morta, ou seja, é uma língua que não vai mudar jamais. As palavras devem estar destacadas do texto, itálico, negrito, sublinhadas. E sempre 2 nomes, que seria o nome binominal. Sempre eu vou ter o nome do gênero e o nome da espécie. E por último, a primeira letra do gênero, letra maiúscula, e o restante todo, letra minúscula. Estas são as 4 regras de Linneu: nome em latim, binominal, diferenciado do texto e a primeira letra do gênero maiúsculo, o restante todo minúsculo. Qual a importância dessa classificação? Primeiro que nós vamos organizar os seres vivos e vamos facilitar os estudos científicos. Imagina, se eu quero chamar um gato lá no Japão, como que eu vou ter que chamar o gato? Gato? Ninguém vai saber o que é. Você sabe como se fala gato em outros lugares do mundo? Não, e nem é obrigado a saber. Então, nós temos aqui a diferença do nome gato em várias partes. Então, se eu chego no Japão e falo gato, ninguém sabe. Agora, se eu uso as regras de acordo com a classificação científica, eu vou falar Catus felix. Na verdade, Felix catus, Felix gênero e Catus espécie. No momento que eu falo Felix catus, todos saberão que se trata do gato, Felix gênero, Catus espécie, do gato doméstico. Outros nomes que nós temos, por exemplo, todos os nomes, eles vão ser de acordo com algumas características ou em homenagem a quem descreveu. Aqui, por exemplo, a jararaca Crotalus terrificulus, ou seja, chocalho terrível. Nós temos ainda a pulga. A pulga vai ser o quê? Pulex irritantes, pulador irritante.
Ou ainda, quando eu tenho uma homenagem a quem encontrou a espécie, descreveu, como por exemplo o diabo da Tasmânia, Sarcophilus harrisi, que significa, Sarcophilus significa o gênero, harrisi significa o quê? De quem descreveu. Lembra que eu falei com vocês sobre o seu Roberto? E eu falei com vocês que ele tem cerca de mais de 122 espécies com o nome dele? Pois é. Então, exemplo, Cattleya kautsky. Cattleya, gênero, Kautsky, e homenagem a Roberto Carlos Kautsky, que era o pai dele. Oncidium majesty. Oncidium, gênero, majesty, homenagem à esposa dele, Mercedes Majesty. Então, quando a pessoa descreve, ela escolhe o nome da espécie. Eu não posso mudar o nome do gênero. Além disso, todos os seres vivos, eles são classificados. Inicialmente, eram apenas 2 grupos, reino animal e reino vegetal. No reino animal, eu teria apenas os animais, que são seres heterótrofos, ou seja, que consomem uma matéria pronta. E no reino vegetal, todos os seres autótrofos, ou seja, aqueles que realizam a fotossíntese produzindo seu próprio alimento. Hoje, todos os seres vivos são classificados em 5 reinos diferentes. O primeiro reino, reino Monera, que é o reino das bactérias. Ele é o único reino procarionte, ou seja, a célula não tem núcleo. São unicelulares e podem ser autótrofos e heterótrofos. O reino protista, ele é eucarionte, unicelular, pode também ser autótrofo e heterótrofo. No reino protista nós temos os protozoários e algumas algas unicelulares. O reino fungi, eucariótico, multicelular, ou seja, pluricelular, heterótrofo por absorção, exemplo, cogumelo. Nas plantas, seres eucariontes, pluricelulares, autotróficos, ou seja, bananeira. E animalia, reino também conhecido como reino metazoa, são eucariontes, pluricelulares e heterótrofo, exemplo, o homem. Aqui nós temos um cladograma de todos os reinos. Inicialmente, reino Monera, então, reino das bactérias, reino protista, protozoários e algas, reino plantar, e aí nós temos algumas algas pluricelulares, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, reino fungi, os cogumelos, o bolô, reino animalia, todos os animais, porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, moluscos, anelídeos, equinodermos, artrópodes, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são todos os animais que nós vamos estudar. E além, então, das regras de Linneu, nome binominal, em latim, diferenciado do texto, e a primeira letra maiúscula e a segunda, o restante todo minúsculo, nós temos 7 categorias, na verdade 7 não, são 8, que tem um domínio que não entrou aí. Categorias taxonômicas, ou seja, é a ordem que eu preciso seguir para descrever uma espécie. A primeira categoria seria o domínio. Nós temos 2 domínios. Árquea, que são seres procarióticos, que são aqueles que não têm núcleo, e Euráquea, que são todos os seres eucariontes. Então, reino protista, reino fungi, reino metazoa e reino plantário. 5 reinos que nós estudamos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Sempre do mais abrangente, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, para o menos abrangente. Por exemplo, se eu falo domínio árquea, eu vou falar de uma bactéria. Euráquea, eu posso falar de todos os outros reinos. Então, é uma quantidade muito grande de seres vivos. Agora, se eu pego reino animalia, todos os animais. Agora, quando eu chego lá, Homo sapiens, Homo,
gênero, sapiens, espécie, que significa a espécie humana. Então, quais são as categorias taxonômicas? Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, aí, reino, animal. Lembram do nosso gatinho? Filo, cordado. Classe, mamífero. Ordem, carnívora. Família, felídea. Gênero, Félix. Espécie, sobrando ele apenas ali, Felix catus. Meus amores, a aula de hoje é essa, sobre a classificação dos seres vivos. Espero que tenham entendido. Então, todos os seres vivos são classificados de acordo com a regra de Linneu. 4 regras de Linneu: nome binominal, em latim, destacado do texto, primeira letra maiúscula, restante minúsculo. Obedecem a uma ordem de classificação: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, do Reficlofages, que eu costumo falar. Além disso, todos os seres vivos são classificados em 5 reinos: reino Monera, primeiro reino, reino das bactérias, reino Protista, reino Fungi, reino Plantae e reino Metazoa. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau.